Mas já é o momento da gente conversar sobre uma fase da vida muito importante, que é quando se passa ali dos 55 anos, é a chamada terceira idade. Hoje é Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso. E a gente está recebendo para uma conversa muito importante a nossa convidada Flávia Veríssimo, que é médica geriatra. Doutora Flávia, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Nayana. Bom dia a todos. Doutora Flávia, a senhora que convive no seu dia a dia com os problemas mais comuns entre os idosos, a gente sabe que a única forma de não chegar à terceira idade é se você não estiver vivo. Quem está vivo vai chegar lá. O que deve ser prioridade para se chegar na terceira idade com qualidade de vida? Gente, assim, eu costumo dizer que envelhecer é viver, né? Então, assim, realmente só não vai chegar na idosidade, na terceira idade, aquela pessoa que faleceu jovem, né? Então, todos nós estamos envelhecendo toda hora. Para a gente chegar bem, é importante a gente prevenir, né? Já que a gente sabe que provavelmente isso vai acontecer, a expectativa de vida mundial, global está aumentando, a gente tem que fazer atividade física, né? A gente tem que ter acompanhamento geriátrico, né? Sempre marcar consulta, fazer os exames em dias, os preventivos, as vacinas, né? E o estilo de vida, né? A partir do momento que você toma a decisão de fazer atividade física, uma alimentação saudável, você começa a perceber os benefícios disso para a saúde mental, para a memória, né? E acaba que você envelhece bem dessa forma, né? Então, realmente é importante prevenir. Nós temos uma audiência muito especial do nosso programa, muitas mulheres, muitas pessoas do outro lado, inclusive nessa fase da vida, na terceira idade. Quem negligenciou esse cuidar da vida inteira e hoje está na terceira idade, ainda dá tempo fazer o que para ter essa qualidade de vida? Gente, sempre dá tempo, a gente sempre pode melhorar. Isso eu acho, né, como geriatra a gente sabe disso e a gente vê a melhora. Por exemplo, um paciente que está saindo do hospital, né, que sai debilitado, sem conseguir caminhar, daqui a pouco, né, faz a fisioterapia, a reabilitação, né, a suplementação, e aí consegue caminhar com acompanhamento, né, da equipe multiprofissional, do geriatra, fisioterapeuta, né, nutricionista, e aí a gente vê a melhora, né, então assim, sempre dá tempo, certo? Mas não tem um remédio milagroso, assim, o pessoal quer muito uma vitamina, né? Então... Já chega lá dizendo, né, doutora Flávia? Doutora, me dê uma vitamina, minha filha, porque eu tô com a fraqueza das minhas carnes. E, na verdade, é algo que precisa, medidas que precisam ser tomadas. Isso, infelizmente não tem um remédio milagroso, né? O que tem é muito esforço, né? A fisioterapia, o exercício físico resistido, que é aquele com carga, né? Então, que aumenta a musculatura, a massa óssea, né? Que vai fazer a gente levantar. Né? Então, assim, para a gente levantar, para a gente ir ao banheiro e levantar, a gente senta e levanta o tempo todo durante o nosso dia, entendeu? Então, assim, é importante a gente fortalecer a musculatura dos membros inferiores, certo? Para evitar quedas, né? As quedas podem ser um verdadeiro vilão na vida do idoso, porque muitas vezes há uma fratura óssea e nessa fase os ossos já não emendam com tanta facilidade. Então, a gente sabe que a queda ela é sempre multifatorial. E aí a gente vai tentar controlar esses fatores, né? Tem um ambiente em casa, né? Que a gente tem que evitar os tapetes. Tem o sapato da pessoa idosa, que não deve ser a chinela havaiana que a gente tanto usa. Não é legal, não é interessante, né? Porque o pé vai, a chinela fica e aí facilita quedas, né? Então, sempre uma sandáliazinha, um sapatinho com essa parte de trás, né? E outras coisas, a visão, a audição, né? O controle das medicações, porque muitas medicações têm como efeito colateral baixar a pressão. E acaba quando você levanta, você fica tonto. Então, a gente sempre orienta a levantar devagar, né? Na hora de virar mais devagar, né? Primeiro senta, depois levanta na cama, né? Para a gente evitar esse tipo de problema, que a fratura é muito grave, né? Me diga uma coisa, doutor, e a questão da tão famosa massa muscular que a gente passa aí a vida tentando buscar? Por que na terceira idade a gente percebe que vai perdendo essa massa? Aliás, na terceira idade não, eu acredito que depois dos 40, 45 a gente já vê uma mudança no nosso corpo muito considerável. Existe, né, uma mudança, assim, naturalmente, com o envelhecimento, a gente vai ter uma perda de massa muscular e de massa óssea também, né? E essa perda é natural, a partir dos 30 anos de idade a gente já começa a perder, a gente atinge o pico e começa a perder. Então, o que a gente faz? A gente tenta
né, retardar essa perda. Mas a gente sabe que ela é muito importante, principalmente quando você chega lá dos 80 anos até os 90, dos 90 aos 100, né, a gente tem uma perda tipo de 50% em uma década da massa. É muita coisa. É muita coisa. Então, por isso que a gente sempre está orientando o exercício resistido. Né, que assim, você faz sua caminhada, eu sempre falo, olha, parabéns, que bom que você está fazendo sua caminhada, sabe? Mas é importante que a gente tenha pelo menos 2 dias de exercício resistido, que seria a academia, o pilates, a hidroginástica, né? Um exercício com carga, para a gente fortalecer a musculatura também, né? A gente percebe que eles sentem muita fraqueza nas pernas. Essa região é a que mais sofre com a perda dessa massa muscular? Então, é porque a gente começa realmente perdendo massa, a musculatura do quadríceps e glúteo. Então, assim, realmente é a primeira musculatura que a gente perde, por isso que a gente vê tanta queda. E uma forma fácil de você ver em casa é assim, gente, se você notar que seu familiar idoso, né, ele tá, para levantar a cadeira, tá usando as mãos, isso provavelmente mostra que ele tá já com alguma fraqueza, entendeu? Porque geralmente, né, se você, o agachamento que a gente faz já é pensando nessa musculatura, né? Então, assim, quando você levanta usando as mãos, significa que você provavelmente já está perdendo a musculatura de membros inferiores. Olha só, então é importante observar. Quais medidas práticas a gente pode tomar dentro de casa para esse idoso se sentir melhor, ter sua saúde sempre mantida ali, o sistema imunológico bem, com relação à alimentação? A gente sabe que infecções, como por exemplo uma gripe, nessa fase da vida já pode trazer uma internação, evoluir para uma pneumonia e trazer toda uma complicação. Muda alguma coisa na absorção dos nutrientes? É necessário suplementar? Então, a gente o melhor suplemento é a alimentação mesmo, né? Alimentação saudável. Então, assim, tudo que a gente tem no suplemento, a gente tem nas frutas, verduras, né? Então, a gente suplementa aquele paciente que a gente não está conseguindo fazer com que ele faça a ingestão correta dos alimentos. Então, assim, uma alimentação saudável e balanceada, que vai ser, né, aquela coisa, verduras, frutas, né, carne, peixe, frango, ovos, né, a ingesta de proteína é muito importante nessa idade e, naturalmente, a gente tem uma dificuldade da digestão das proteínas e do esvaziamento gástrico e isso faz com que a gente tenha dificuldade nessa orientação. Então, é por isso que a gente acaba suplementando. Quando o idoso não consegue, através da alimentação, né, ingerir a quantidade correta de proteínas, tá? Por quê? Porque por conta da própria fisiologia, né, diminuição de pepsina, diminuição do esvaziamento gástrico, deixando a sensação de cheio quando come carne, por exemplo, entendeu? E aí acaba preferindo carboidratos simples. E é o que a gente não quer, né? A gente quer garantir a ingesta de proteína que a gente sabe que está perdendo massa magra. Uma solução também para essa questão é o consumo de carnes mais magras, como, por exemplo, o peixe, o frango, que tem uma digestão mais facilitada. Mais facilitada, exato. Só que aqui a gente gosta muito de carne vermelha. É cultural, né? É cultural. A gente gosta mesmo. Mas, olha, ainda falando dessa fase da vida, quais são as medidas que nós podemos tomar para garantir que iremos chegar na terceira idade com muita força para fazer muita travessura? Porque eu vou falar uma coisa para você. Eu sou travessa a vida toda. E não é na minha terceira idade que eu vou ser quieta. Sim. Então eu vou te falar de verdade, inclusive para você que está assistindo em casa. Eu treino de segunda a sexta intensamente porque eu quero ser uma idosa muito produtiva, e eu quero viajar, e eu quero namorar, e eu quero viver todas as fases da minha vida intensamente. Sim. Então, para quem ainda não chegou na terceira idade, o que pode fazer para garantir que essa terceira idade vai ser bacana? Certo. Gente, assim, ó, a gente tem que tratar bem as doenças mais prevalentes, como pressão alta, diabetes, né? Que isso vai evitar da gente ter um infarto, um AVC. Então, tudo isso a gente tem que tratar bem nossas doenças, certo? A gente tem que fazer exercícios, né? Exercício físico, você está certíssima. Uma alimentação balanceada, beber bastante líquido, porque o idoso ele não sente sede. Então, quando sente sede, geralmente já está desidratado. Então, orientar sempre está ingerindo bastante líquido, a ingesta adequada de líquido. E assim, a gente também tem que ter a questão social, né? Sair de casa, socializar, continuar ativo, fazendo coisas novas, né? Não ficar só isolado em casa. A gente viu muita piora, né, da qualidade de vida dos idosos depois da pandemia, de alguns idosos que a gente acompanhava, né, que ou por conta do isolamento, né, acabaram demenciando, por exemplo. Então, assim, o convívio social é muito importante, né? Fazer, ter atividades, objetivo de vida, né? Então, assim, você ter uma rotina, ter objetivos, né? Faz com que você fique mais vivo, né, com aquela vitalidade, né? A gente também nota que muitos idosos, eles deprimem
as pessoas quando chegam na terceira idade têm mais facilidade de entrar num quadro depressivo? Há uma queda, por exemplo, a gente sabe que existem os hormônios que regulam o humor, a serotonina, entre outros, o bem-estar, essa sensação de prazer. Há uma queda? Sim, existe redução dos neurotransmissores, sim, principalmente acetilcolina, mas também serotonina. E aí, o que acontece, né? Existe essa chance da gente ter a depressão, mas o próprio exercício físico aumenta a produção desses hormônios, né, que dão bem-estar, né? E a gente também sabe que o convívio com pessoas, boas relações, também ajuda muito na nossa sensação de plenitude, de felicidade, né? Então, assim, tem até aquele estudo que mostrou, né, que o que fez mais diferença, né? Assim, quando você se considerava feliz, sensação de felicidade, eram aquelas pessoas que tinham boas relações, né? Que tinham relações, sabe, realmente profundas, amigos, até o final da vida, sabe? Então tô bem. Já tenho minha amiga Ellen, que trabalha aqui comigo, e a gente vai envelhecer junto, indo pra praia de biquíni e fio dental, não é isso, Ellen? Oh, coisa boa, gente. Fazendo agachamento, eu fazendo kite, ela do crossfit. Minha gente vai fazer mó arruaça ainda, bem veinha. Oh, coisa boa. Doutora Flávia, tem outro ponto também que a gente não pode deixar de tocar. A vida sexual na terceira idade. Hoje em dia já existe aí alguns métodos, até medicamentos estimulantes para que essa vida sexual ela tenha aí um maior espaço de funcionamento. Hoje já mudou essa realidade, porque as mulheres também, quando chegam nessa fase, passa a menopausa, cai estrogênio, cai os hormônios, não tem desejo sexual. Hoje em dia, os idosos estão namorando mais? Sim, com certeza. Estão namorando mais e devem continuar namorando mais. O que acontece assim, né? Existe a questão da lubrificação feminina, né? Que a gente já tem, né? Lubrificante, né? Já tem algumas coisas que a gente pode utilizar, né? Ou então é um hormôniozinho tópico também que ajuda, né? Nesse ressecamento vaginal, mas assim, em geral, né? É uma coisa que dá pra gente contornar sem problemas. E assim, a gente costuma dizer que, eles costumam dizer, né? Eles mesmos falam, né? Que a frequência pode não ser tão grande, mas a qualidade melhorou. Olha só, tá vendo, Miguel? Vai dar tudo certo. O Miguel também é namorador. Doutora, muito obrigada, doutora Flávia, pelos seus esclarecimentos, pela gentileza de trabalhar de maneira tão maravilhosa com os idosos e por trazer essas informações gentilmente aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Imagina, você é sempre bem-vinda por aqui. Depois você volta, combinado? Combinado. E esse foi o nosso momento conversando. Parabéns a todos os idosos. Hoje no Dia Internacional do Idoso. Um abraço para toda essa turma que está nos assistindo. E em breve eu farei parte desta categoria. Estou coroa. Eu estou coroa, estou envelhecendo e serei uma idosa bem tremendinha. Aguardem, viu? Porque eu vou ser dessas. E olha só, parece que tem uma pergunta. Deixa eu conferir, aproveitar que a doutora está aqui, porque já que a doutora chegou, nós temos uma pergunta das redes sociais. Vamos ver? Fala aí, Ellen, qual é a pergunta das nossas redes sociais, por gentileza? Olha só, minha gente, temos uma pergunta aqui das redes sociais. Posso dar o Sênior, que é um suplemento, diariamente? E qual o melhor horário para o idoso consumir esse suplemento, Sênior? Olha, assim, você pode fazer suplemento no paciente que não está conseguindo se alimentar adequadamente, né? O ideal é você ter um acompanhamento nutricional, você garantir a ingesta sem suplementos. Porém, se precisa de suplemento, eu sempre oriento que seja feito, né, ou no lanche da tarde ou no lanche da noite. Lembrar que é suplemento, não pode atrapalhar as refeições, né, principais, café, almoço, jantar. Né? Então, assim, tem que garantir as refeições principais. E aí eu costumo orientar esse horário para não ficar com aquela sensação de cheio e atrapalhar o almoço, que é a nossa ingesta mais rica, né, em proteína na terceira idade. Prontinho, pergunta respondida. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Flávia. Aguardem um novo momento. Obrigada. Fique aqui com a gente.